sei que às vezes você sente como se as portas estivessem fechadas, como se não tivesse ninguém ao seu lado, como se você estivesse sozinho ou sozinha. Mas eu quero dizer para você que tem um Deus que está cuidando de você e que está de mãos estendidas e você não está sozinho. E hoje eu vou contar para você a história de um menino que queria ser uma televisão. Acompanhe aí comigo que possamos refletir um pouco nessa história e ouvir o que Jesus tem para falar com cada um de nós neste momento, amém? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Sonhe e não desista. Vamos lá para a nossa história e meditação deste dia. A história, o menino que queria ser uma televisão. O menino começa falando assim: Senhor, faze de mim um aparelho de televisão, para que meus pais me tratem como trata o televisor, para que olhem para mim com o mesmo interesse que olham para a TV, especialmente quando minha mãe assiste a novela favorita e o meu pai o esporte predileto. Eu quero falar como aqueles homens, pois quando eles falam, toda a família fica em silêncio para ouvir bem o que eles têm a dizer. Eu gostaria de ver a mamãe se admirar de mim como ela se admira quando vê a última moda na tela. E gostaria que o meu pai risse comigo, como ele faz quando os artistas contam piadas. Eu gostaria que meus pais me dessem tanta atenção quanto ao televisor. Quando este não funciona, imediatamente eles chamam um técnico para consertá-lo. Eu gostaria de ser um televisor e assim a melhor amiga da minha mãe e a pessoa mais importante para os meus pais. Oh, Pai do céu, se tu me transformasse num televisor, eu poderia ser feliz. Essa história nos retrata um pouco da nossa realidade, não é mesmo? Do que dos dias que nós temos vivido na face dessa terra. Infelizmente, é a triste realidade das nossas gerações. Podemos ver um menino que não tinha atenção dos seus pais. Uma família que muitas vezes perdia tempos e dias na frente da televisão. Hoje em dia, são redes sociais, são celulares, que têm afastado as famílias que estão dentro da própria casa, não é mesmo? Nós estamos vivendo dias onde muitas pessoas que estão próximas, ao mesmo tempo, estão distantes. Como dizem alguns por aí, as redes sociais conectam quem está longe e afasta quem está perto. Pessoas que estão sentadas, cercadas de pessoas, mas ao mesmo tempo se sentem sozinhas. Porque o amor das pessoas estão se esfriando. O amor pelo seu próximo, o amor pela comunhão familiar, o amor pelos momentos bons entre a família. E pais que não sentam mais para ouvir seus filhos, filhos que não conversam mais com seus pais, homens e mulheres estão vivendo dentro das suas próprias casas como se fossem estranhos. Sentam na mesa, mexendo no celular, sentam para fazer suas refeições e não olham uns para os outros. Estão tão ocupados com as suas vidas, estão ocupados com o trabalho, estão ocupados com as redes sociais, que muitas vezes nem na mesa estão sentando mais para ter um momento de comunhão com a família, para sentar e perguntar para o seu filho como foi o seu dia, para perguntar para o seu esposo como foi o trabalho, para perguntar se precisa de alguma ajuda, de algum auxílio. Simplesmente estão vivendo rotinas onde não se importam mais com quem está do seu lado. Estamos vivendo uma era de pessoas vazias, tristes, solitárias e sem experiências para compartilhar. A palavra de Deus está se cumprindo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. A palavra do Senhor diz, lá em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E podemos contemplar que é o que tem acontecido. Mas eu quero falar para você neste momento, que tem um Deus que te ama e está sempre ao seu lado. Sei que às vezes você se sente como se todas as portas estivessem fechadas, você se sente como se não tivesse ninguém do seu lado, mesmo cercado ali com pessoas dentro da sua própria casa, você se sente sozinho. Mas eu quero dizer que existe um Deus que está cuidando de você. E a palavra do Senhor nos fala, lá em Isaías 49:15, a palavra do Senhor fala assim: porventura pode uma mulher esquecer tanto do seu filho que cria, que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa mãe esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Então a palavra do Senhor nos deixa bem claro que existe um Deus que cuida de nós. Mesmo muitas vezes nós estivermos sendo abandonados por pai, por mãe, esposo, esposa, filhos. Mesmo muitas vezes hoje nós estamos sozinhos, ou se sentindo sozinhos, cercados de muitas pessoas. Eu quero te dizer que existe um Deus que está cuidando de você. Você só precisa abrir o seu coração e falar com Ele. Sei que muitas vezes as lutas, as coisas que têm acontecido, você sente que não existe um Deus cuidando. Mas posso te dizer, Deus nunca abandonou o ser humano. Desde a criação deste mundo, Deus sempre zelou por cada um que o buscava, por cada ser humano na face dessa terra. E você só precisa abrir o seu coração e falar que Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Você não está sozinho nessa jornada. Jesus tem a paz, a alegria e a resposta que você procura. Amém? Que esta palavra pode continuar falando no seu coração. Que possamos dedicar mais tempo à nossa família. Sair um pouco das redes sociais. Sair um pouco, desse sistema que tem feito uma lavagem cerebral e destruir tantos lares, destruir tanta família. Que possamos desligar as nossas redes sociais, desligar a televisão um pouco e observar quem está conosco ao nosso lado. Se essa pessoa não precisa de uma ajuda, de um estender de mão ou simplesmente de um abraço. De estar sentado ali do lado, mostrando eu estou presente aqui. Se você precisar, é só falar. Porque Deus envia o socorro. E às vezes socorro vem em forma de ser humano. E muitas vezes, quem está do nosso lado precisa de um abraço. Que possamos abraçar mais, conversar mais, estar mais presente fisicamente ali, mas não só fisicamente. Emocionalmente também, sentimentalmente, espiritualmente. Amém? Eu agradeço a todos que acompanhou e ouviu o vídeo até aqui. Que o Espírito Santo fale ao coração de cada um que vai chegar a esse vídeo. E deixe o seu comentário, escreva, compartilhe o que você achou dessa história. Eu achei muito legal e nos faz raciocinar um pouco do que tem acontecido em nossa volta. Deus abençoe a vida de cada um. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.